É com muito prazer, alegria e emoção no meu coração que eu vou passar a palavra agora ao representante do Conselho Nacional de Diretores. O reverendo João Antônio, ele é membro do Conselho Nacional de Diretores. Então, nós temos a honra de receber o Conselho Nacional de Diretores. E ele veio representar o pastor Mário, nosso presidente. Veio também com ele o filho dele, o Samuel, e já falou hoje pela manhã. E o reverendo João Antônio, ele é escritor, tem 9 livros editados, eu não vi nenhuma, mas eu acredito que todos eles de edificação, motivação, enfim. Mas sem, como se diz no popular, né? Sem mais delongas, eu vou estar agora passando a palavra a ele, e ele vai falar aquilo que o pastor Mário pediu que ele falasse, ele que veio representá-lo. Fiquem de pé para receber um membro do Conselho Nacional de Diretores, meu amigo, reverendo João Antônio. Obrigado. Ficou bom a saudação. Sensacional. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Senta aí um pouquinho no seu lugar. Glória a Deus. Nós vamos assistir um pequeno vídeo do presidente, para me dar um recado para vocês que ele mandou, e posteriormente nós vamos compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Até porque para pastores a gente não prega, a gente compartilha, né? Porque quando a gente fala o texto, você já sabe o endereço, já sabe onde é que está, já sabe. É muito bom pregar para pastor. Eu fui presidente da igreja no estado de Goiás por 10 anos, 2 anos supervisor. Sou fundador da igreja em Goiânia, na capital, uma igreja muito bonita, uma igreja que eu amo. Sou casado com a pastora Mariá, mãe dos meus filhos, a loura mais bonita que existe na face da terra. Eu tenho 2 filhos, 3 netas e um neto. Gente, o desejo do meu coração é que todo mundo tenha neto. Dizem que os filhos amansam para os netos amontarem, né? E ter neto é muito bom. Então vamos ver o vídeo e eu vou falar um pouquinho que o presidente pediu. E logo em seguida nós vamos compartilhar com vocês uma palavra. Com muito prazer me dirigindo a todo o Ministério Quadrangular no Brasil, desejando que todos estejam na paz neste momento. Vim aqui para falar e começar a divulgar numa mídia muito poderosa a nossa Convenção Nacional do ano que vem. Convenção Nacional Escola de Sabedoria. Vai ser um momento muito especial, de grandes mensagens, de apresentações poderosas, espirituais. E lembrando que a Convenção Nacional do ano que vem, de 2019, será realizada em 2 etapas. 2 etapas, e você, no seu estado, vai ficar sabendo qual vai ser a data, o período reservado para você. Mas eu quero já, desde agora, dizer, não deixe de participar dessa convenção e de levar convidados também, porque nós queremos que esta bênção da Convenção Nacional Escola de Sabedoria não fique limitada apenas ao Ministério, mas que a nossa membresia também tenha este privilégio e esta oportunidade. Convenção Nacional Escola de Sabedoria em 2 etapas em 2019. Escola de Sabedoria vai ser uma grande bênção na sua vida. Deus abençoe. Com muito prazer me dirigindo a
A nossa convenção, no ano que vem, vai ser uma convenção feita como vocês estão fazendo, em 2 etapas, como vocês já viram o presidente falar. E será uma convenção especial. Nós vamos ter momentos de oração, por cura divina, batismo com o Espírito Santo, mensagem de sabedoria. O presidente vai fazer apelo, se alguém quiser aceitar Jesus, vai ser uma oportunidade na convenção nacional. E é uma convenção nacional aberta para toda a nossa membresia, para toda a nossa liderança, os empresários da igreja que quiserem estar presentes para ver a estrutura da igreja. Às vezes nós temos aqueles colaboradores que participam da nossa igreja e que ainda não conhecem a nossa igreja a nível nacional. E é o momento de você convidar essa pessoa, esse empresário ou empresária, para estar nessa convenção, que vai acontecer lá em Itajaí. Se não me engano, vocês aqui do Rio Grande do Sul, é da primeira etapa, né? Eu conversava com alguns pastores sobre a distância daqui para Itajaí, quase 600 quilômetros, né? Dá para ir de ônibus, dá para ir de carro. Para vocês terem ideia, nós trouxemos o ano passado para Itajaí 3 ônibus de Goiás. De Goiás lá é 1.650 quilômetros, né? E o pessoal voltaram dando risada, feliz da vida, porque gostou muito da convenção. Então o presidente, ele pediu que eu falasse aqui, ele tem um carinho especial com o Rio Grande do Sul. Ele é companheiro do presidente Solon desde que a gente era bem pequeno, né? E não te chamando o senhor de velho, mas ele tem uma estima muito grande por esse estado. E ele disse: olha, João, chega lá e dá um recado lá, diz que eu estou contando com todo mundo na convenção nacional deste ano, estou contando com a presença de todos, porque vai ser uma convenção sensacional. Então nós estamos passando só um recado dele, vocês já viram aqui no vídeo, e que nós possamos nos ver lá, possamos nos encontrar nessa convenção, nessa primeira etapa. A gente vai ter o privilégio de estar lá nas 2 etapas, e vamos estar juntos, e vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, essa convenção do ano de 2019. Amém, irmãos? Agora, muito bem, deixa eu falar um pouquinho sobre... Eu tenho um amigo lá em Curitiba que ele disse assim: João, eu não entendo, você nem fala português direito e é escritor. Eu falei: talvez eu ponha no livro, porque eu não consigo falar. Dizem que eu vou pregar um pouquinho daqui a pouco, diz que eu prego fácil. Então eu escrevi um livro, Pregue Fácil, com 36 mensagens, algumas que eu já preguei, outras que eu não preguei ainda, que está nesse livro. É um livro de leitura obrigatória para pastores. Aqui tem uma mensagem que só ela vale toda a escrita do livro. É que você nunca deve acostumar com o sagrado. O sagrado sempre deve te causar temor. Porque muitas vezes nós vamos ficando experiente e vamos colocando a nossa vida no piloto automático e vamos acostumando com o sagrado. Maria e José acostumou tanto com Jesus que esqueceu ele na festa e foi embora. Um dia para descobrir que ele não estava com a turma. E começou a dizer: mas não está com você? Não, comigo não. Deve estar com você? Não, comigo não. Deve estar com os parentes. Quando é que nós devemos conformar que Jesus esteja com os amigos ou com os parentes? Jesus tem que estar conosco, né? Então essa é a mensagem. Tem outra mensagem que eu falo aqui sobre o maior poder psicológico do homem, que é o desejo. Você tem muitos desejos que passam pela sua mente, mas aquele que você deixa sentar na sua vontade é que vai fazer o bem ou o mal, né? Então são palavras muito boas para você pregar. Lá em Goiás, esse ano retrasado, um pastor muito amigo de convivência, uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, suicidou. E a gente ficou assim, preocupado, pensando: meu Deus, aqui em Santa Catarina também uma pastora nossa suicidou. E eu escrevi esse livro, tomei a ousadia de escrever esse livro, lançado por uma grande editora em São Paulo, Depressão à Luz da Bíblia, onde eu falo sobre gestão espiritual, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Nós somos um ser espiritual em adaptação no mundo material. Então a nossa gestão espiritual pode fazer da gente, muitos de nós, vitoriosos nessa questão da depressão. Então esse é um livro, a gente lida com pessoas depressivas o tempo todo. Ele tem lições aqui muito interessantes, como
como Deus trata um depressivo, né? Como é que você se fortalece na questão de não permitir que as suas tristezas e decepções se transformem em depressão. É um livro sensacional. Eu saí esse ano, no comecinho do ano, com a minha família, com a minha esposa, e fomos para Caldas Novas. Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece Caldas Novas aqui, irmãos? É um lugar de água quente, muito bom, das termas ali, um negócio sensacional. E a minha esposa inventou de levar os 4 netos. E neto é tão bom que a gente aguenta 1 hora, depois você tem que dar uma saída, né? Que senão o negócio fica complicado, né? E nesta 1 hora que eu deixei os netos sair, fui um pouquinho, Deus me deu esse livreto, Vencendo a Segunda Voz. São, se não me engano, 46 páginas apenas. E eu conto uma historinha minha aqui no finalzinho, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro roubo. Talvez eu seria hoje um baita de um ladrão se eu não tivesse vencido a segunda voz, né? E a gente tem sempre essas 2 vozes na cabeça da gente. Faz, não faz, vai, não vai, faz, não faz. A gente fica preocupado e Jesus nos ensina. E essa voz não nasceu aqui na terra. Essa segunda voz tem um autor, que incentivou um anjo de luz a criar a segunda voz, né? E caiu do céu porque praticou a audição da segunda voz. Então, esse livreto é para todos os membros. Nós temos mais ou menos 1.400 membros na nossa igreja sede lá em Goiânia. Eu coloquei um na mão de cada membro, porque esse livreto, talvez, não trouxe pouquíssimos exemplares, nem sei se tem lá mais, mas você pode pedir pelo site, para a editora, para você colocar na mão de cada membro. É muito importante isso, para que eles tenham o zelo de vencer sempre a segunda voz. Obrigado, vocês passam lá nos estandes do CED, aqui, e vocês podem adquirir, talvez, se tiver lá ainda esse livreto aqui. Quero fazer aqui uma menção de agradecimento, desde já, ao pastor Solon. Eu vim para ficar à disposição, e ele está me dando a oportunidade de pregar. Eu sou um pregador, não vou dizer que não, de forma nenhuma, né? E eu quero agradecer o Neides, que está me levando para lá e para cá, a pastora Sônia, que cedeu o carro para ele, né? Muita coragem, né? Cedeu o carro. Não sei se vocês conhecem como é que ele dirige, mas eu penso que a irmã tem muita fé. Louvado seja Deus pela vida da irmã. E o anjo deve ter um anjo ocupado o dia inteiro com esse homem junto com a gente. Isso é interessante, e é uma coisa que eu estou achando, eu acho que isso é projeto de Deus. Ele está cuidando de mim, pastor Solon. O senhor tem colocado ele para cuidar de mim. Porque eu e meu filho estamos orando o tempo inteiro no carro, né? Que bênção. Amém, gente? Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra de sabedoria. O tema, a guisa da nossa convenção, é Convenção e Escola de Sabedoria. Nós ouvimos palavras sensacionais aqui, eu fiquei maravilhado com as palavras que eu pude ouvir. E nós vimos muito falar sobre o poder do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. A gente não é nada sem o Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria. E todos nós que lidamos sempre com pessoas, com gente, nós precisamos muito de sabedoria. Vocês concordam comigo? Precisamos muito de sabedoria. Nós cremos que, por mais que você conheça as pessoas, ministério é como natação. Por mais que você lê sobre natação, faz assim com o braço, faz assim com a perna, mas você só aprende a nadar nadando. Ministério, a gente aprende a viver no ministério, a ter sucesso no ministério, porque há surpresas todos os dias, né? Todo endemoniado tem uma característica, né? E o primeiro demônio a gente nunca esquece, é sempre, né? A gente tem que ter sabedoria para o próximo, enfim, nós precisamos muito de sabedoria. Então eu quero compartilhar com você, em pouco tempo, algumas chaves de sabedoria que nós, como pastor, eu sou pastor da mesma igreja, embora tenha 42 filhas aquela igreja, há 35 anos, irmãos, e eu fico impressionado que domingo de manhã aparece uma multidão para ouvir, e à noite uma multidão para ouvir. Só pode ser Deus. E eu tenho lá o irmão Eterno, a irmã Nadir, sei o nome de alguns, né, que está lá comigo, pastor Solon, há 34 anos.
Eles foram para lá, e isso é um sucesso, você sabe, aqui no Rio Grande do Sul não existe, é só do Centro-Oeste para lá, uma migração tremenda, né? As pessoas trocam de igreja muito fácil. Então, quando você vê alguém com esse tempo na casa do Senhor, ouvindo a gente tem que, eu vou para lá de manhã no domingo, pregar para aquele povo, ensinar aquele povo, com muita alegria no meu coração. Eu costumo dizer, lá tem umas 350, 400 pessoas, eu olho para o irmão Eterno, irmã Nadir, e eu falo para eles assim, eu viria só por causa de vocês, porque vocês são preciosos demais para mim, vocês são a minha alegria, quando eu vejo o Senhor, que eu conheci há 34 anos atrás, era jovem, está lá, ele vai para a igreja com uma bengalazinha, e senta lá, e ele me chama de meu pai, eu vim aqui, isso é emocionante, isso é muito bom, e só pode ser Deus. Eu sou um pregador, eu gosto de pregar, explicando as coisas, você vai entender já sobre isso aqui. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre algumas chaves, talvez 2 ou 3 chaves de sabedoria, que nós usamos no dia a dia, e que nós aprendemos com as Escrituras. Eu vou ler um texto aqui com vocês, eu quero que você abra comigo a Bíblia em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu quero ler um versículo aqui, ou 3 versículos, os últimos 3 versículos do capítulo 4, onde fala sobre 3 coisas muito interessantes, e 1 Timóteo capítulo 4, e nós vamos meditar um pouquinho no versículo 14, 15 e 16. Eu amo falar com pastor, eu gosto de conversar com pastor. Eu acho que eu sei, não tenho certeza que eu sei o caminho das pedras de como ser um pastor. Nesses 35 anos, eu comecei num galpãozinho alugado, depois comprei o primeiro terreno, construí o primeiro templo, construí uma catedral, mais de 4.100 metros quadrados, uma escola muito boa no fundo da igreja, no anexo da igreja. E a gente, como eu disse aqui ontem, um pastor só sabe de fato o que está no coração do outro se ele for pastor. Às vezes eu tinha lá umas pessoas que eram meus auxiliares, e eu disse, olha, se alguém pode desejar uma maldição para alguém, eu desejo que vocês sejam todos pastores titulares. Para que vocês experimentem o que é ser um titular, né? Outro dia uma pastora chegou para mim e disse, pastor, eu não sei se eu te amo ou se eu te odeio, se eu ter me permitido ser uma pastora titular, né? Então, é muito bom você conversar com esse grupo seleto, esse grupo sensacional, esse grupo poderoso. E nós, quando formos consagrar aqui, ou receber os obreiros, e os ministros e os aspirantes, eu tenho andado nas convenções no Brasil todo, estava em Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde o presidente tem me mandado, compartilhado, e nós estamos inteirando agora, eu não sei os prontuários que nós vamos ver aqui, quase 60 mil membros no ministério, quase 60 mil membros só no ministério, só pastores nas 3 categorias. Alguns saem, alguns vão e voltam, mas nós temos um número expressivo. Acho que não tem nenhuma outra igreja que tem tantos pastores num só ministério tão unido como o nosso. E a gente vai ver isso já. Eu quero ler aqui com vocês. Diz assim, não vamos falar, o pastor não precisa ler o restante, eu vou ler logo o final. Medita essas coisas, nela ser diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Que leitura sensacional. Salvarás a ti mesmo e também os teus ouvintes. Eu quero aqui fazer uma pequena oração, queria que você curvasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu, esse tempo que o Senhor nos proporciona, estarmos juntos, que possamos crescer uns com os outros. Aqui está a sua palavra que nós lemos, e só de ler essa palavra já somos abençoados, mas nós queremos que o Senhor traga uma revelação, traga, Senhor, uma interpretação, uma inspiração, que comece nesse texto. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bom. São 3 coisas que eu aprendo aqui, antes de entrar nas chaves de sabedoria que eu quero te ensinar. Paulo está ensinando Timóteo, sendo um pastor mais jovem, ele já
pastor já mais experiente, e ele traz aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, ele usa a palavra medita nestas coisas. A gente tem que ter muito cuidado com os dias que nós estamos vivendo, porque está havendo uma mistura muito grande com os praticantes de inteligência emocional, com os pregadores do Evangelho. As pessoas que têm inteligência emocional e que estão ensinando sobre essa questão de autorresponsabilidade, eles têm um poder de persuasão muito grande de despertar o talento das pessoas, de despertar nas pessoas o melhor que elas têm. E isso é muito bom. Alguém disse sobre os coach aqui, é muito interessante você fazer um curso de coach, mas para você entender que isso só vai cooperar com o que você já é. Isso só vai cooperar com o que o Espírito Santo faz. E a palavra meditar, no sentido do entendimento intelectual, lembra só de yoga, lembra de outras coisas, como se alguém ficar parado num lugar, sem se mexer, ou alguém enclausurado num mosteiro, e fala disso. Mas meditar, segundo a Bíblia, é memorizar, usar a memória, é você vivenciar na sua mente o que posteriormente virá para suas mãos. É você vencer no seu pensamento. Então Paulo está dizendo, medita nestas coisas e nelas ser diligente. Ser diligente, uma pessoa diligente é aquele que faz sempre aquilo que alguns fazem de vez em quando. É aquela pessoa que ela está sempre praticando o que alguns talvez não praticam, e por isso ela vai mais longe, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Há uma diferença de sucesso e progresso. Sucesso você consegue ter só com os dons espirituais, mas progresso não. Progresso você só tem se você tiver o fruto do Espírito, porque progresso é algo que vem da sua integridade, é algo que nasce da sua integridade. O que é sucesso para você pode não ser para mim, mas o que é progresso para mim é progresso para todos. E Paulo não fala aqui de sucesso, tem uma tradução que diz aproveitamento, para que o seu aproveitamento seja visto por todos. Muito bem, e verso 15 que nós estamos falando aqui. No verso 16 ele diz assim, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha que coisa interessante. Tende cuidado de ti mesmo e do DNA da tua igreja, da doutrina que você defende, da doutrina que você prega. Hoje nós temos aí vários movimentos, e eu costumo dizer que alguns movimentos é fingimentos de crescimentos. Alguns movimentos não significa que a igreja, porque assim como um monte de tijolos, um monte de alvenaria não é um prédio, um monte de gente não é uma igreja. Quando você vê o que é a igreja, você percebe que a igreja se movimenta, a igreja faz um movimento, mas nem sempre movimentos é a igreja. E você percebe Paulo falando, cuida de ti mesmo, cuidar de nós mesmos. Significa praticar o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 7, verso 38. Verso 37 e 38. Se credes em mim, conforme diz as Escrituras, do vosso interior fluirão rios de água viva. Você não deve ser um canal de bênção, como às vezes a gente fala, isso não é pecado. Mas um cano não tem água própria. Um canal não tem água própria. O Espírito Santo não passa pela gente e vai nos outros. O Espírito Santo mora na gente. A gente viu isso aqui sendo ensinado. E o Espírito Santo morando na gente, ele gera dentro da gente uma fonte de água viva que faz outros saciarem quando a gente fala. E eu não posso deixar de que eu experimente primeiro aquilo que eu vou passar para alguém. Eu não posso ser um cano de abençoar toda a igreja e ir para casa sem a bênção, de passar por mim ministrações maravilhosas sobre cura, libertação, batismo do Espírito Santo, e eu vou para casa às vezes com a minha esposa, chorar a tristeza de que nós não gostamos do culto, não deu certo. O boi deve ser o primeiro a usufruir do trigo que malha. O pastor deve ser uma fonte da alegria que ele transmite.
ele deve ser o mais cheio do Espírito Santo que ele distribui, ele deve ter a unção dobrada que ele passa. Então eu tenho que entender que eu preciso cuidar de mim mesmo para isso. Eu não posso de forma nenhuma ser um pastor que acostumo com os dons de Deus na minha vida e começo a abençoar todo mundo e não ser abençoado. Segundo o que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 21, 22 e 23, os dons não são garantias de que eu vá morar com Jesus. Os dons são ferramentas da igreja para se usar na terra. A garantia que eu vou morar com Jesus é se de fato eu cuido de mim mesmo, para que eu possa me salvar, parece até uma heresia, mas também salvar aqueles que me ouvem. Eu não posso só salvar os que me ouvem e me perder. Eu preciso de experimentar primeiro. Eu sou a experiência. Você quer ver uma coisa tão maravilhosa? A mensagem de um casal com problema é um casal sarado. A mensagem para um doente de câncer é alguém que foi curado de câncer. Eu estava vendo aqui os testemunhos da Casa do Oleiro aí, e fiquei maravilhado. Que coisa maravilhosa. Falava para o meu filho aqui, viu como é que o negócio funciona? As pessoas, elas têm o que passar, porque elas receberam. E nós, pastores, nós somos os ministros mais importantes dessa nação. Estão descobrindo já, pelo nosso potencial numérico, pelo nosso potencial de cabeças pensantes, já foi provado esse ano que ninguém faz mais nada sem nós, sem a participação da igreja. E eu não posso de maneira nenhuma ficar fora desta bênção, dessa revolução que está havendo, cuidando de mim e salvando aqueles que me ouvem. Isso é uma preocupação do apóstolo São Paulo. Agora deixa eu passar para você algumas chaves, que eu vou citar o texto, você vai anotar, depois se você quiser ler, você pode ler. São textos, pérolas que a gente descobre nas Escrituras, que é algo funcional, algo maravilhoso. Antes de falar dessas chaves, eu queria dizer para você que uma das chaves para nós pastores, para as nossas ovelhas, para os nossos líderes, para os nossos diáconos, nossas diaconisas, uma das chaves principais para o nosso sucesso chama-se disposição. Diga todos comigo, disposição. Deus trabalha mais com os disponíveis do que com os capazes. Você está entendendo? Deus capacita os disponíveis. Olha para o seu irmão que está do teu lado, diz, segura essa chave. Disposição é uma chave que abre portas grandes. Olha, vocês acreditam que lá nas trincheiras de Israel havia pessoas mais capacitadas do que Davi? Com certeza. Mas quem foi que Deus usou? O disponível. Davi chegou na hora certa, e Deus nunca mandou Davi matar gigante, o pai dele muito menos. Davi, ele chegou no momento exato, e eu quero te dar uma notícia aqui. Deus, muitas vezes, ele fala conosco através de uma circunstância que ele provoca. Deus, às vezes, levanta uma grande porta para a nossa promoção, numa forma de gigante. Deus muitas vezes levanta uma grande porta na nossa frente, falando conosco, numa forma de uma tribulação, de um problema. Davi chegou ali, de repente o gigante que estava vindo ali já há 40 dias, e ele percebe aquele momento, e ele percebe o que causaria em Israel, no coração de Deus, na família dele, se ele matasse aquele gigante. Deus nunca tinha mandado. Talvez se fosse um crente do século 21, da igreja moderna, tinha dito assim, bom, estou vendo o gigante, está afrontando o Deus de Israel, se ele morrer vai ser muito bom, nós vamos ser libertos, mas deixa eu ir para o monte, primeiro ouvir se é da vontade de Deus enfrentá-lo. Deixa eu buscar em oração, para ver se Deus vai falar para me enfrentar, porque o bicho é grande. Deus já está falando na circunstância. A sabedoria manda você analisar, se eu resolver esse problema da circunstância, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu se eu tomar essa responsabilidade? Foi o que Davi fez. Davi perguntou a alguém, o que o rei vai dar para quem
arrebentar esse circunciso. Estou usando aqui a minha palavra. E alguém disse, olha, vai fazer a família do sujeito rica, isentar de imposto a família e dar a mão da filha em casamento. Eu acho que essa terceira nem precisava, porque foi um problema terrível para Davi. E Davi disse, eu topo a parada. Mas esse duelo parece uma covardia, um guri contra um gigante que nasceu e cresceu adestrado para matar. O sujeito era tão grande que ele não dava conta de carregar todas as armas dele, precisava de escudeiros, vir carregando, de vez em quando ele pegava um de um, pegava um de outro, tinha 2 escudeiros que acompanhavam aquele gigante. E Davi, quem é Davi? Davi vem com aquela funda, ninguém mandou ele fazer isso, mas ele topa a parada, e ele já entregou os queijos, já entregou os pão tostados, então agora ele matou o gigante. E eu gosto quando ele chega em casa, Jessé o chama para prestar o relatório. E aí, meu filho, deu tudo certo lá? Tudo certo, pai. Seus irmãos estão bem? Tudo bem. E passou os grãos tostados, deu tudo certo. E ele estava com um sacão na mão assim. Disse, que saco é esse? Não, é um rei que apareceu, eu cortei a cabeça dele. Isso aqui é a cabeça dele. Depois eu vou levar de presente para dar lá para Saul. 15 dias depois, encosta uma carruagem na porta. Vieram buscar Davi para levar, para estar com Saul. Já a próxima chave, você vai ver que coisa extraordinária. A oportunidade surge, Deus põe uma porta diante da gente de vez em quando. E a nossa disposição é que vai ser, essas portas vão se abrir. Muitas vezes, nós criamos uma crença que aquela oportunidade não é Deus que está falando. Porque parece muito difícil, parece muito grande, parece meio complicado, mas entenda, Deus, lá em Jó capítulo 33, no verso 14, 15, 16, 17, 18, diz que Deus fala de diversas maneiras. E quando Deus não consegue, até é uma heresia falar que Deus não consegue, mas quando Deus não fala com a gente acordado, Ele fala com a gente dormindo. Deus sela a sua voz enquanto a gente dorme, porque a alma e o corpo não dormem, só dorme, ou melhor, a alma e o corpo que dormem, o espírito não dorme. E Deus sela a palavra, Deus fala conosco usando circunstância. Surge uma circunstância, e essa circunstância é uma porta que Deus está pondo, e a chave é a sua disposição. Deus não mandou, o Pai não mandou, mas aquela porta é Deus dizendo, e aí, tem alguém disponível? E aí, tem alguém disponível? E Deus capacita o disponível, enquanto os capacitados ficam sentados, esperando uma oportunidade, tentando achar uma oportunidade, os disponíveis chegam e faz acontecer. Deus usa mais os disponíveis do que os capazes. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Os obreiros que serão apresentados hoje aqui. Queridos obreiros, Deus não chama ninguém para enfeitar templo. Deus não chama ninguém para ser enfeite de templo. Deus chama a gente para se dispor pela obra. Deus chama a gente para mudar gerações. Deus chama a gente para enviar para vales de osso seco, para a gente ir para lá e mudar a situação. Deus não manda a gente para a cidade para concordar com o que já acontece. Deus manda a gente para mudar tudo aonde está acontecendo. Então você está lá naquela cidade, naquele bairro, não para dizer, realmente aqui é muito difícil, realmente aqui. Eu agora recebi um desafio muito grande, o presidente me colocou como supervisor de Brasília, acumulou mais isso. Lá a nossa igreja, lá tem 4 milhões de habitantes e tem 600 crentes quadrangular em Brasília, em 13 pequenas igrejas. E nós estamos apaixonados por Brasília, nós queremos mudar a história de Brasília. E eu conversei com alguns pastores ali das pequenas igrejas, eles disseram assim, pastor, se aqui fosse igual a Goiânia, fosse igual a Goiás, aqui o negócio é terrível. E a primeira coisa que nós precisamos é mudar, quebrar o paradigma aqui na cabeça, mudar o dialeto e entender que Deus não nos envia para nenhum lugar para concordar com o que está acontecendo lá. Deus nos envia para mudar a situação. Na nossa disposição, Deus vai mudar a situação. Muito bem. Davi, nós estamos falando muito de Davi aqui, vamos falar um pouquinho de José também daqui a pouco. Uma outra chave de sabedoria está em Provérbios 22, 29.
lá está escrito assim: viste uma pessoa perita no que faz, pois perante reis será levada. Você já parou para pensar que pérola extraordinária? Davi está lá, ninguém está vendo ele, os bonitões estão reunidos na casa, e Davi está lá pastoreando as poucas ovelhas de seu pai, mas fazendo tudo direitinho. Quando se faz tudo direitinho, aquele que é o promovedor, promove. Às vezes nós temos até vontade de empurrar um pouco com a barriga, como diz lá em Goiás. Às vezes nós até, ninguém reconhece, ninguém está vendo, mas o que está escrito na sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 5, diz que tudo que nós formos fazer, devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, porque é o Senhor que nos dá a recompensa. Uma pessoa que faz as coisas direito. Eu me lembro, quando eu comecei no ministério, em 83, eu converti em 79, em 83 eu fui para a obra, com casamento novo, família nova e igreja nova. Você não imagina essas três coisas andando, que dificuldade que a gente enfrentou. Eu me lembro que nós tínhamos um tabernáculo pequenininho, feito de telha eternite, lá tem uma fábrica de eternite, parede de eternite, telhado de eternite. Você não imagina, em Goiás é 36 graus, 37 graus. Era só começar a cantar, o rosto de todo mundo começava a brilhar. E a gente falava, é o Espírito Santo, mas não era bem o Espírito Santo, era suor mesmo descendo. E o que eu quero dizer? A gente ia lá para aquela igrejinha, irmãos, e se comportava como se estivesse numa igreja grande. Eu e a minha esposa, todo mundo arrumadinho, e a gente limpava os bancos, limpava o banheiro, e ficávamos na porta assim meio presbiteriano, cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo. Esse todo mundo dava uns 19, 20, né? Entra, o culto hoje vai ser maravilhoso. Às vezes a gente começava o culto, eu sentava no banco da frente, a minha esposa começava o louvor e eu ficava cantando com ela, até os irmãos chegar. Aí ela descia para me cumprimentar e eu cumprimentava ela, né? Não tinha mais ninguém, de repente ia chegando, 7 ou 8, mas a gente fazia tudo direitinho. Alguém ia lá e dizia assim, rapaz, você vai perder seu tempo aqui, ninguém está vendo, ninguém te valoriza, larga de ser bobo. Você está vendo, os bons já estão instalados, você não vai conseguir. Mas eu peguei essa chave. Quem faz as coisas direitinha, perante reis será levado. Instrução que Davi nos dá, instrução que José nos dá. José era um cara tão fora de série, que aonde colocava ele dava fruto. José está na casa de Potifar, ele começa a fazer tudo bem feito. E ele vai liberando a autoridade a ponto dele se tornar o mordomo da casa, você conhece. Ele se livra daquela cilada e vai para a cadeia. O normal das pessoas lá fora, quando sai de uma cilada, é ser elogiado. O crente, às vezes, sai de uma cilada e vai para a cadeia. Só que lá na cadeia, ele começa a fazer tudo direitinho. Ele é preso junto com 2 prisioneiros do governo. E, de repente, o carcereiro passa e diz, mas o que está acontecendo nessa cela que está tão bem arrumado assim? Os 2 presos dizem assim, esse cara aqui, desde que ele chegou aqui, ele deixa tudo arrumado aqui. Aí ele disse, rapaz, você não quer me ajudar a arrumar as outras celas? Vamos embora. Aí começa a arrumar uma, arruma toda, de repente, você quer ficar com a chave para cuidar disso aí? Dá a chave. E ele toma conta de tudo. Sabe para onde que ele está indo? Você sabe para onde que ele está indo? Cuidando de tudo na casa de quem não valoriza, cuidando de tudo no cárcere. Ele está sendo levado à presença de rei para cumprir essa profecia. Quem faz as coisas direitinho, vai ser levado à presença de rei. Posteriormente, ele sai da cadeia e vai para a presença do rei. Você sabe disso, se torna o homem mais importante dali. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Os olhos que precisam ver o que eu estou fazendo direito, não são os olhos humanos, não são os meus colegas, não são a minha liderança. Os olhos que precisam ver que eu estou fazendo tudo direitinho, é aquele que promove, é aquele que tem o banco da compensação. Aleluia! Agora, olha que coisa maravilhosa, isso nos deixa empolgados, isso nos deixa animados, irmãos. A nossa igreja hoje é uma igreja que tem um monte de diácono, um monte de obreiro. Eu e a minha esposa chegamos mais cedo. Eu vou no banheiro dos homens, ver como é que está, ela vai no banheiro das mulheres, ver como é que está. Quem acostuma servir, não consegue ficar sem servir. E se um banheiro daquele tiver com problema, eu arrumo, eu faço, eu ajeito. Se tiver um problema, ela arruma. Mas pastora, pelo amor de Deus, me dá esse rodo, me dá esse pano, não tire esse prazer.
Porque eu ainda não fui levado à presença do rei que eu quero. Eu ainda não cheguei à presença daquele rei que eu quero ver face a face. Então deixa eu limpar esse banheiro, deixa eu cuidar disso aqui, deixa eu fazer isso aqui. É um privilégio que eu não vou ter na Nova Jerusalém, porque Jesus disse, eu vou preparar lugar. E se em 6 dias Ele fez um mundo tão perfeito, tão maravilhoso como era esse planeta, você imagina o que Jesus está aprontando para nós em 2000 anos. Você já pensou? O que Jesus está fazendo, preparando esse lugar? Para onde eu estiver, vocês estejam também. Agora, vocês imaginam, irmãos, quando a gente for arrebatado, não sei se você pensa nisso de vez em quando, que você for arrebatado, meu Deus do céu, que houver o casamento e que a gente for conduzido para Nova Jerusalém, e a gente vê os banheiros, vai ter banheiro, será lá? Para a gente ser conduzido àquela sala. Não, deixe isso para depois. Então, pastor, pastora, obreiro que está aqui, faça tudo direitinho, porque uma pessoa perita no que faz. Você tem que ser bom no que você faz, você tem que ser o melhor que você puder, não é o melhor de todos não, seja o melhor que você puder. Às vezes alguém fica sofrendo a maldição da comparação, se eu fosse ele, se eu fosse ela, para com isso, seja o melhor que você pode ser, não tenta ser igual a ninguém, aplauda o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Eu não sei se você, quando eu era obreiro mais novo, no tempo do Jimmy Swaggart, do tempo do Roberto Rabelo, você não era nem nascido ainda, só no sonho, eu ficava imitando aqueles caras, e pensando, se um dia eu pudesse, se um dia eu fizesse, aí um dia o Espírito Santo falou para mim, enquanto você estiver imitando os outros, eu não vou te dar o que é seu. É igual aquela passagem lá da Bíblia, acho que é na Bíblia que está escrito, que enquanto você tem no bolso o que é dos outros, Deus não te dá o que é seu, então tira o que é dos outros. E aí eu comecei a ser eu, e eu não tenho medo de ser eu. Isso é o primeiro ponto de uma pessoa humilde, não ter medo de ser você mesmo. Porque a falsa humildade é o pior tipo de orgulho que existe. A gente não pode ter medo de ser a gente mesmo. Você sempre deve olhar para você e dizer assim, eu quero ser o melhor que eu puder, não igual ele, igual ela, copie de tudo, veja todos e retenha o que é bom, respeite a experiência de todos, mas dê o melhor que você puder. É isso que Deus quer da sua vida. Você quer ver uma coisa? Faça com perfeição tudo que você vai fazer. Eu estou gostando demais dessa convenção. Eu já participei com algumas convenções aí, presidente Solon, que a gente fica assim com vontade de pegar para fazer. Posso fazer? Mas aqui não tem nada para fazer. Está tudo perfeito, tudo muito bom, tudo. É isso que tem que ser feito. Você sabe que nós temos que fazer, porque nós vamos receber de quem nós estamos ensinando na proporção do que nós ensinamos. Na força do que você faz é que você vai receber. Tem gente que não sabe nem cumprimentar, ele cumprimenta a gente assim, você pega, parecendo que está pegando a mão do morto. Até para cumprimentar você tem que fazer direito. O cara sente bem. Pastor que pregava na igreja, ele olhando um sujeito sentado assim como está o pastor, o cara não batia palma, não dava glória, não lia a Bíblia, não participava de nada, e o pastor, meu Deus, e o pastor pregando, 3 anos o sujeito lá. Um dia o pastor falou assim, mas não é possível, hoje eu vou ter uma conversa com esse camarada. Você sabe que a pessoa não decide, você fica meio preocupado, você dá vontade de tomar a frente do Espírito Santo e ir lá logo fazer, né? Às vezes nós falamos até com o Espírito Santo, senhor não acha que o senhor está demorando demais, não, deixa eu ir lá. E ele desceu e perguntou, rapaz, eu tenho visto você aqui, 3 anos sentado aqui, você não participa de nada, você não dá glória, você não dá aleluia, você não lê a Bíblia, você não decidiu nem para o batismo, nem para Jesus. O que acontece com você? O sujeito olhou dentro dos olhos dele e falou assim, porque eu não acredito em nada no que o senhor fala. Então o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu sei que você acredita no que você fala. Deixa eu quieto aqui que um dia eu vou acreditar também. Você está entendendo, pastor? O pastor tem que fazer a coisa tão bem feita que as pessoas têm que ver primeiro que ele crê no que ele está fazendo. Agora, aquele pastor, doutrinar um pouquinho vocês aqui, dá licença, o chefe aqui, aquele pastor que fica assim, gente, você não jantou não? Bom, pastor, se o senhor tivesse jantado, já tinha passado para a gente o que precisa, né? É daqui que o fogo vai. E é de lá que o fogo vem. O fogo vai, o fogo vem.
O que você faz, você recebe. O que você ministra, você recebe. O que você fala, você encontra. Aleluia! Sabe o que você faz? Irmão, você precisava de ver eu, há 30 anos atrás, Solon, presidente Solon. Eu não tinha roupa para vestir. No começo da obra eu só tinha Jesus. A Bíblia diz assim, que Deus não poupou, lá em Romanos 8:32, Deus não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, e juntamente com ele nos dará todas as demais coisas, gratuitamente. Só que as demais coisas não vêm assim muito fácil, não. A gente tem que buscar o reino, como está escrito em Mateus 6:33. E eu ali só tinha Jesus, não tinha mais nada, as coisas eu não tinha. Não tinha camisa, não tinha calça, meu sapato era furado. E o sujeito que me dava camisa, toda camisa, a minha não serve para você, nem a minha, eu tenho que dar um reajuste. E não tinha como dar um reajuste. O irmão sentado, como está você, que me deu a camisa. Eu toda a vida gostei de azul. Eu com aquela camisa, eu só usava aquela camisa. E a gravata já estava amarrada no pescoço, porque parece que eu tenho uma lixa no pescoço, ficar fazendo assim, come e o sapato furado. Eu tinha uma mania especial de orar. Eu orava com os pés na parede, né? E todo mundo pensava, certo é para não cair, mas é para tampar o buraco do sapato, né? E pregando prosperidade. Jesus é poderoso, é Ele que prospera. E o sujeito ficava olhando para mim, esse cara é doido, essa camisa foi o que dei para ele. Mas eu pregava como se eu fosse, como eu estou pregando hoje. Pregava para valer, pregava com força. E daí o povo foi chegando. Igrejas foram sendo criadas, igrejas foram sendo plantadas. Você, lá no púlpito, na sua igreja, só vai acontecer o que você disser que vai acontecer. Se você falar com força, hoje vai ter milagre nesse negócio aqui. O Espírito Santo falou, opa, está me chamando. Agora você fala assim, gente, você já percebeu, vocês devem ter vindo para cá muito cansado, eu também estou, mas graças a Deus. Irmãos, vocês sabem que o negócio está difícil, a crise está brava, eu não sei nem, essa igreja aqui, o sangue de Jesus tem poder, se vocês não ofertar esse ano, provavelmente vai cortar a luz, eu não sei como é que vai ser aqui. Irmão, isso estamos ouvindo todos os dias. As pessoas vêm para a igreja, lá do trabalho, lá não sei de onde, eles esperam encontrar um pastor fazendo com força, fazendo direito, mostrando, e se eles falarem assim, olha, eu não estou crendo ainda, mas eu vou crer porque eu vejo que ele crê no que ele está falando. Então se ninguém crê, você tem que crer. É assim que a coisa vai, é assim que Deus vai fazer você caminhar. Mas tem uma outra chave que eu quero terminar com ela aqui, que o meu tempo já está esgotado, que é lá em Provérbios 18:16, está escrito assim, o homem que dá presente, alarga o seu caminho, e será levado à presença de gente grande. Esse negócio é demais. Aquele que vem oferecendo, vai levando. Paulo pregando, ele disse lá em Atos 20:35, na parte B do versículo, disse assim, é bom lembrar das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem dá presente alarga o seu caminho. Você já parou para pensar nisso? Isso quando eu estou pregando na minha igreja, eu dou uma palavra dura lá sobre questão de alguém comparecer nos aniversários. Tem gente que fala assim, desculpa, não deu certo, tal. Outros pegam um tirador de grampo. Sabe o que é tirador de grampo? Embrulha bem embrulhadinho, diz assim, você me desculpa, mas eu trouxe só uma lembrancinha para você. Aquele que se apresenta. Qual é o povo que está firme na tua igreja? É aqueles que chegaram e disseram assim, o que eu posso fazer para isso aqui melhorar? Onde que eu posso entrar aqui para ajudar nessa igreja? Eles estão lá porque quem ajuda ama e quem ama não abandona. Qual é o povo que migra e que sai? É aquele povo que chega para a igreja e fala assim, o que essa igreja pode fazer por mim? O que vão me dar? Se nós não suprimos a demanda dele, ele vai para outra. Se não suprir a demanda dele, ele vai para outra. Se não suprir a demanda dele, ele vai para outra. Mas aqueles que dão presente, alarga o seu caminho e será levado à presença de gente grande. Aconteceu um negócio da construção da igreja lá, no Parque Oeste Industrial, onde nós estamos, em Goiânia, sensacional. Estávamos no começo da obra, fazendo os tubulões, que é onde estão essas colunas aí, a sustentação está aí, nos tubulões. Os engenheiros aqui sabem disso. E chega o Marcos, um menino de mais ou menos 24 anos, e fala assim, pastor, o senhor está contratando servente? Eu falei, não, irmão, aqui não contrata ninguém, isso é só esses dois que tem aí, aqui não tem dinheiro. Aí ele falou, pastor, eu moro aqui perto,
eu posso dar uma semana de trabalho aqui de graça? Inclusive não preciso dar comida não, eu moro aqui perto, eu vou comer na minha casa. Posso? Você vai falar que não? Eu disse, pode. E o sujeito chegava mais cedo que os outros, punha as ferramentas no local e saía mais tarde que todo mundo, lavava as ferramentas e guardava. Uma semana eu olhava para aquele menino e pensava, ele tem que ir embora. Ele está me deixando numa situação difícil. Ele ficou uma semana, ficou 2 semanas. Na terceira semana, eu chamei ele e falei assim, ó Marcos, você está contratado, nem que a gente arruma dinheiro nas pedras. E ele ficou 3 anos trabalhando com a gente. E ele saiu dali para uma empresa muito maior, dos prédios que construíam lá perto da igreja, e ele disse assim, eu comecei tudo dando aquilo que eu podia, e Deus me fez ser o que eu sou hoje. Quem se oferece para fazer, com certeza, quem faz, eu vou até usar uma frase aqui, não é uma filosofia, é uma sabedoria. Quem faz um pouco mais do que lhe pedem, recebe um pouco mais do que lhe é prometido. Você pode ver uma mensagem para você pregar domingo. Davi, ninguém mandou ele matar gigante, por isso que o negócio abençoou ele. Abraão poderia ter levado Isaac, que foi pedido, e levado o cordeiro para fazer um churrasco. Ele poderia ter dito assim, bom, meu filho, já te ofereci, tem um cordeiro ali, vamos fazer um churrasco para celebrar, você está livre mesmo. Mas ele ofereceu o cordeiro. Nós observamos que existem 3 tipos de servos, para me terminar na igreja, os inúteis, os úteis e os pior do que inúteis. Mas quem são esses servos? Inútil, a Bíblia diz que é aquele que só faz o que manda, pior do que inútil é aquele que não faz nem o que manda, e úteis é aquele que sempre é proativo e se oferece para fazer um pouquinho mais. Irmãos, que Deus encha as suas igrejas com esses servos. Que Deus encha a sua igreja com esse tipo de serva. Eu me lembro de uma palavra do John Holliday, que era presidente da igreja dos Estados Unidos, isso em 97, lá na igreja Olavo Bilac. Ele disse assim, todos que almejam servir te abençoará, e todos que almejam poder te ferirá. Precisamos que Deus encha a nossa igreja de servo. Fique em pé no seu lugar. Eu quero ter um momento de oração com você. Se você quiser ouvir mais um pouquinho da minha pregação, passa lá e pega o livro e leva. Tem alguns pastores lá em Curitiba, no Paraná, que chamam esse livro de válvula de escape. Sabe aquele domingo que você folha a Bíblia e não acha a mensagem, você vai aqui, tem uma quase pronta, é só dar uns reajustes e abençoar. Glória a Deus, irmãos. Que Deus encha a nossa vida de sabedoria, porque nós somos a geração do arrebatamento, mas nós vamos ainda ganhar essa nação para Jesus antes do arrebatamento. Você parou para pensar um momento que nós estamos vivendo? Parou para pensar? A cura do câncer que o Brasil está enfrentando, o tumor que foi quase todo estipado e que está sendo estipado a cada dia, o tumor que está sendo tirado, Deus vai sarar essa nação. Olha aqui, irmãos, deixa eu liberar uma profecia aqui que eu libero na minha igreja já há uns 3 anos. De 2018 a 5 anos, nós vamos experimentar nessa nação a maior prosperidade já vivida nessa nação. Você pode ter certeza, receba aí essa profecia. Olha, não tinha ninguém eleito, não tinha presidente, não tinha promessa, não tinha nada. O Espírito de Deus já falava comigo que de 2018 a 5 anos, 2023, nós vamos experimentar a maior prosperidade, porque essa nação clama, essa nação chora. Nós fomos gerados no choro de alguém, estamos gerando alguém no choro, e aqueles que clamam vai estar promovendo a cura dessa nação. E eu queria agora que você orasse comigo. Em primeiro lugar, vamos orar pelo pastor Solon e pela a esposa dele, pela família dele. E junto com essa oração, orar pelo pastor Mário, pastora Bianca e a família do pastor Mário. E logo em seguida, nessa mesma oração, orar pela nossa nação. Eu fico olhando, eu tenho uma netinha dos olhos verdes, lindinha demais, filha do Glauber e da Suzana. Fico olhando para ela, ela tem 6 anos. Eu falei assim, minha filha, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Às vezes nós olhamos para os netos dessa coisa toda, a gente fica preocupado, pensando, meu Deus, que
Que manhã que espera essa menina. Mas nós temos um Deus. Eu aprendi ontem aqui que a gente descansa na terra do inimigo. Eu aprendi ontem aqui que se você estiver no esconderijo do Altíssimo, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Deus é com essa igreja no Brasil, Deus está conosco, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Pastor, me desculpe, mas vem aqui na frente, por favor, a pastora. Sabe, irmãos, nunca mudou as coisas. A visão do diabo sempre é a mesma: fere o líder, que as ovelhas se dispersam. Se você quiser estar congregado com segurança, proteja o líder na sua oração, na sua intercessão. Tem um ditado, eu nunca fui a Israel, já ganhei passagem para ir, mas sempre me enrolei e acabei não indo. Diz que o camelo tem três estômagos para botar água. Não sei se é verdade, né? E o camelo só ajoelha para a pessoa montar lá no deserto se tiver com o estômago cheio de água. Você quer ver seu pastor ajoelhar? Enche ele de bênção, protege ele. Você vai ver ele ficar fácil para ajoelhar. Mas ajoelhar com o estômago vazio não é fácil não, porque dobra, dói. Estende as suas mãos para cá. Meu Deus, eu estou aqui simplesmente representando o conselho, não estou substituindo o seu servo, que seria incapaz, mas estou representando ele e abençoando o pastor Solon, nosso presidente desse estado, a sua esposa, sua família. Cerca ele com fogo da tua presença, cobre ele com o sangue de Jesus Cristo, cobre ela, cobre essa família, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter dado a ele o livramento lá em Camboriú, lá em Itajaí. Deus, obrigado, Senhor, porque a missão para ele ainda não terminou. Há muita coisa a ser feita. E reveste o teu filho e tua filha com toda a saúde. Nós te pedimos em nome de Jesus. Agora oramos através dele pelo pastor Mário, pela pastora Bianca. Ó Deus, pelos filhos, cobre aquela família com teu sangue, cerca aquele teu servo, dê vida longa a ele, porque ele tem sido uma bênção na tua igreja. Pai, abençoa o pastor Mário, dando também a pastora Bianca, está reunida lá com as mulheres, dando direção, dando sabedoria e proteção. Nós oramos abençoando estas famílias, que é a tua igreja. Agora, Senhor, como igreja do Senhor, nós tomamos posse da bênção sobre nossa nação. Há alguns anos atrás, o Senhor deu uma inspiração ao pastor Mário, para colocar a bandeira da nação diante dos templos, diante das casas. Era uma visão sua do que está acontecendo hoje. A nossa bandeira começa a tremular novamente, aleluia, em toda a nossa nação. E isso foi visto primeiro pela igreja do Evangelho Quadrangular. Nós te louvamos pela visão dessa igreja, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos experimentar com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa igreja, os melhores dias do Brasil. E nós liberamos toda sorte de bênção sobre esta nação, sobre este país, na pessoa dos líderes. Usa-nos, ó Pai, usa-nos com eficácia, com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Rei com toda a sua força. Glória a Deus. Deus te abençoe. É gostoso te ouvir. Não para não. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, gente. Deixa eu fazer aqui mais uma oração. Senta aí no seu lugar. Deixa eu fazer uma oração para você. Ele pediu para mim não parar, mas eu vou falar aqui mais 5 minutinhos, por favor, me dá 5 minutos. Eu quero dar alguma sugestão para você que é pastor titular. Algumas coisas, algumas portas de evangelismo que a gente faz. Parece uma coisa maluca, mas são coisas que funcionam, são coisas sensacionais. Por exemplo, o meu filho, o Bispo Samuel, ele é líder dos motociclistas lá na minha igreja. Quando a gente vai batizar um deles, a gente tira as poltronas de dentro do templo, coloca a piscina e coloca as motos.
E na hora que está pondo ele na água, acelera as motos. É um negócio de doido, um negócio maluco. Acelera as motos, e batiza o sujeito, porque ele gosta de moto, e só faz apaixonar por Jesus. E nós fizemos uma coisa lá, eu estava contando para o pastor Celso, nós convocamos os motoqueiros e os motociclistas da cidade para estar, tal hora, no estacionamento da igreja. E nós preparamos uma fitinha vermelha, não é da Bahia não, é nossa, da Quadrangular, uma fitinha vermelha escrita assim, o sangue de Jesus na minha vida, uma fitinha vermelha. E nós ungimos essas fitinhas vermelhas e convocamos motoqueiros. Colocamos um tapete vermelho assim, alugamos umas tendas, e eu preparei um óleo, uma mesa com óleo assim, e eles vinham trazendo a moto, assim, a gente ungia o sujeito, ungia a moto, amarrava a fitinha, ungia o sujeito, ungia a moto, amarrava a fitinha, e profetizando, Deus vai proteger você. Reunimos todos eles, demos uma palavra, o seguinte é esse, aquilo que você está fazendo é menos importante que a sua vida. Se você perder o que você está fazendo e ficar com a sua vida, você está tendo lucro. Agora, se você perder o que está fazendo e perder a sua vida, você dançou, então vá devagar. Não corra, não entre em lugar que você vai ver que é perigoso. E dá uma doutrina neles. Moral da história. Posteriormente, os motociclistas começaram a ir na igreja, de repente o estacionamento começou até a atrapalhar. Alguns lugares que eles botavam as motos meio de qualquer jeito lá, né? E eles, meu filho, eles fizeram uns coletes, distribuiu com todo mundo, e isso tem dado resultado. Eles vão fazer agora, dia 15 de dezembro, vai fazer um ano que tem os motociclistas na nossa igreja, e eles já ganharam 12 almas. Batizamos 12 pessoas que eles ganharam. Então, uma sugestão que eu te dou, você convocar os motoqueiros, motociclistas, e a igreja quadrangular, no bairro tal, estará ungindo os motociclistas e os motoqueiros, que são duas coisas diferentes. Os motoqueiros é aquele que trabalha o dia todo, motoboy. O motociclista é aquele que só sai para passear com a moto. Convida todo mundo e faz um negócio, é sensacional. Outra coisa, para me terminar mesmo, senão não vai abusar da boa vontade do meu presidente. Eu tenho um culto de manhã, que eu fiz na igreja, uma experiência que eu tive há mais de um ano. Comecei com 60 pessoas, já tenho mais de 350 pessoas, de manhã, 9 da manhã. Como é que chama o culto? Conhecendo sua Bíblia. Gente, eu quero que venha no culto, só você que quer conhecer sua Bíblia. E eu comecei com 60, como eu disse, um ano, tem uma frequência de 350, está muito bom, graças a Deus, está andando. O que eu faço? Eu escolho um assunto relevante de edificação da igreja, prego 20 minutos e ponho os obreiros com microfones na mão no meio do povo para fazer perguntas. E eu tento responder as perguntas. Aqui eu não sei, eu digo que eu não sei, né? E eu tenho visto um resultado sensacional. As pessoas falam assim, pastor, eu fui abordado por um testemunho de Jabá. Vocês já sabem quem é testemunho de Jabá, né? E eles disseram que, como é que é isso, pastor? Como é que é esse negócio? Você explica. Aí eu fui abordado por aqueles que gostam mais do dia do que de Jesus, né? Jesus é um caso à parte, mas o dia é fundamental. Como é que é isso, pastor? E você vai esclarecendo. Pastor, como é esse negócio de dízimo? É de tudo ou da metade? Ou não dá nada igual eu estou fazendo? O que a gente faz, né? E você explica. Irmãos, tem sido um negócio sensacional. E o que é bom, a gente tem que passar para frente. Quem sabe você está fazendo escola bíblica, você não atrapalha a sua escola bíblica, mas faz um culto com esse tema, conhecendo sua Bíblia. E incentiva todo mundo a ter Bíblia na mão, porque quem estuda essa Bíblia não fica louco, fica sábio e vai morar no céu. Deus abençoe.